gente, como vocês estão? Tudo bem? Para mim é sempre uma alegria estar aqui de volta com vocês para estar comentando sobre a palavra de Deus, porque é maravilhoso, é uma incumbência que todos nós temos, né? Cada um de nós, ainda que eu não sou teóloga, talvez você também não seja, ou seja, né? Mas independente de ser ou não, de ser um pastor, de ser um obreiro ou não, todos nós que conhecemos Jesus, nós temos uma incumbência, um dever de falar, de anunciar a palavra de Deus. E eu amo fazer isso, mesmo com toda a minha simplicidade. E, como eu disse, não sou uma teóloga, pretendo estudar, não para ter um título de uma teóloga, não, mas para ter um entendimento melhor, porque nós devemos estar sempre crescendo no conhecimento, adquirindo mais conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante. Como eu já comentei com vocês antes, eu estudei um pouquinho, muito pouco mesmo, alguns meses, mas dentre esses meses, não foram muitos dias, foram poucos dias. Então, quer dizer, foi muito pouco mesmo o período de estudo que a gente teve, estudo teológico, mas o pouquinho que a gente estudou, eu aprendi coisas maravilhosas, foi muito bom, mas eu pretendo, né, recomeçar, e se Deus quiser, eu hei de começar este ano, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, é da minha vontade, né, estou orando a Deus para que Deus guie meus passos e tudo dê certo. E eu quero fazer isso com muita dedicação, porque eu amo conhecer a palavra de Deus, ter mais conhecimento, né? Aprender mais. E como a palavra de Deus mesmo diz, né? Para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, né? Então isso é importante. Mas enquanto isso não aconteceu, eu vou falando, né, de modo simples, e eu sei que Deus também trabalha na simplicidade. E no vídeo anterior eu estive falando sobre a queda humana, né? Nos vídeos anteriores eu estive comentando sobre a forma que Deus criou o ser humano, que Deus criou o ser humano com liberdade por causa da sua justiça perfeita, e por ser seres racionais, seres com entendimento, com emoções, então era justo diante de Deus que Deus criasse com liberdade. Claro, Deus poderia fazer da forma que Ele quisesse, porque Ele é o dono, né? Mas aprove a Deus criar a humanidade com liberdade. Então, eu creio que isso por causa da sua perfeita justiça, e Deus nos deu entendimento para nós entendermos o que é certo, o que é errado. Então, quer dizer, Deus foi justo em tudo, né? E como eu disse no vídeo anterior, Deus concedeu ao ser humano todas as condições necessárias. Eu disse no vídeo anterior, toda condição possível, mas quer dizer, é uma expressão humana, né? Nosso modo de dizer, mas claro que para Deus tudo é possível, né? Então Deus criou da melhor forma o ser humano. Então, dentro de uma condição que permitia esses seres permanecer fiéis a Deus. Por exemplo, como eu expliquei, né? Deus, Ele nos criou, como isso é coisa que eu aprendi na teologia, que Deus concedeu ao ser humano na criação, ele colocou um grau de santidade no ser humano. Mas se fosse um grau tão elevado, o ser humano, ele estaria preso, como se fosse dentro de um círculo fechado. O ser humano, ele não teria como sair, então ele não teria escolha, não teria como ele mudar isso. Seria como uma programação. Se Deus colocasse menos, podia dizer,
não foi suficiente, então o ser humano não conseguiu permanecer fiel. Não, Deus colocou na medida exata, na medida perfeita, que dava a condição do ser humano permanecer fiel a Deus por toda a eternidade, embora eu acredito que chegaria um tempo que Deus ia aumentar, né, o grau de santidade para que fechasse ali essa abertura, né, porque um grau não tão elevado, ele deu ao ser humano a liberdade, porque se fosse acima do nível de santidade que Deus colocou, não teria como o ser humano errar, ele falhar. Porém, aí alguém pode dizer, então seria maravilhoso. Para nós seria, mas seria injusto para Deus, porque isso aí seria uma programação, seria seres programados, né? Porque se fosse dentro de uma condição que o ser humano não pudesse mudar, então não seria liberdade, seria um ser robotizado, né? Dentro de um padrão perfeito e glorioso, todavia seria uma programação. Então, não seria justiça perfeita, né? Como eu já expliquei antes. Então, de acordo com alguns estudos, eles entendem que o ser humano, ele viveu ali um período experimental, na verdade, porque chegaria um dia em que Deus faria o que ele provavelmente, né? Provavelmente ninguém bate o martelo em cima dessas coisas. São coisas que a Bíblia não deixa com toda clareza e tipo, pode bater o martelo aí porque a Bíblia está dizendo. Não, tem coisas que a Bíblia não diz com toda clareza, mas por outros meio de revelações que foram feitas na palavra de Deus, dá para chegar em algumas conclusões, porém que não se pode bater o martelo, né? Tem coisas que pode, mas tem coisas que não pode. Por exemplo, a Trindade pode, porque ali nem a Bíblia nem fala a palavra Trindade, nem usa esse termo Trindade. Porém, a Bíblia mostra com toda clareza a Trindade, né? A evidência é inegável, inconfundível, imbatível, a evidência da Trindade. Agora, ela não usa esse termo, Trindade. Então, tem coisas que pode, como eu disse, bater o martelo, mas tem coisas que não pode. Então, por exemplo, essa questão da qual eu estou falando é uma coisa que não pode chegar e bater o martelo e dizer, não, é assim. Mais tarde, Deus ia elevar o grau de santidade da humanidade e tal. Não pode dizer. Porém, foi o que aconteceu com os seres angelicais que permaneceram fiéis a Deus, né? Então, quando houve a rebelião angelical, aqueles seres, todos os seres angelicais, eles foram ali tentados, né? Houve aquele ser que se rebelou, ele tentou levar com ele todos os seres angelicais, porém, houve aqueles seres angelicais que caíram na armadilha e houve legiões inúmeras, né, que permaneceram fiéis a Deus. E esses que permaneceram fiéis a Deus, eles foram elevados, né? A Bíblia, ela não fala com todas essas palavras como eu estou dizendo, mas as revelações mostram isto, que eles foram elevados a um grau de santidade mais alto, e dentro desse grau de santidade, eles não correm mais nenhum risco de sofrerem queda espiritual, de se desvirtuarem, não correm mais este risco. Eles não correm porque eles provaram a Deus a sua espontaneidade. Então, aí também é o que a gente vê, a gente pode entender que Deus, ele deu a liberdade por causa da sua justiça perfeita, né? Porque ali Deus colocou dentro de um nível que, como eu disse, era assim
perfeito, as condições eram perfeitas, eram assim, tudo, né, cooperava para a permanência desses seres dentro do plano perfeito, dentro da fidelidade. Mas, do outro lado, a gente vê que havia a condição de permanecerem ou de não permanecerem. Então, o que a gente entende é que Deus elevou, né, pelo que está registrado, que Deus elevou a um grau de santidade a mais, que Ele criou dentro de um grau perfeito, porém, depois dos seres provarem diante de Deus a sua espontaneidade, a sua gratidão, então Deus elevou eles e nesse grau de santidade mais elevado, eles não correm nenhum risco, né, de se corromperem. Então, se acredita que isso também ocorreria com a raça humana. Porém, a gente não pode, como eu disse, bater o martelo e dizer é isso. Como também esses teólogos que nos ensinou, eles também não bateram o martelo em cima disso. Eles disseram, pode ser. Tudo indica que seria dessa forma. Mas, infelizmente, eles se rebelaram, né? Deram ouvidos a outra voz que não era a voz de Deus e se corromperam. E como eu disse, quando Adão e Eva, os dois, se corromperam, a Eva foi tentada, porém, Eva não pôs uma peixeira no pescoço dele e falou, agora você vai fazer o mesmo que eu fiz. Não, ela não fez isso. Ela falou e ele ouviu a voz dela. Mas Deus já havia falado com Adão. Ele foi culpado tanto quanto a Eva. Porém, ela, na verdade, a Eva foi enganada. O Adão não foi enganado. Mas ela foi enganada porque também deixou de ouvir. Porque ela deveria ter pensado, não, mas se Deus falou, eu tenho que ouvir o que Deus falou. Ainda que esse ser está me falando uma forma diferente, ele pode até, pode ser que houve algum mal entendido, mas por via das dúvidas, eu pergunto para Deus. Ela não via Deus todos os dias? Conversava face a face com Deus? Falava face a face? Todos os dias, Deus, como um pai amoroso, vinha para confraternizar com o casal, né? Como um pai amoroso que vinha todos os dias bater cartão para ver seus filhos, confraternizar com eles. Então, ela não tinha nenhuma desculpa para fazer isso, porque ela tinha, né, a condição de perguntar para Deus pessoalmente, face a face. Então, ela foi rebelde, ela se rebelou também, né? Ela foi desobediente e o Adão foi desobediente porque ouviu a voz dela, como o próprio Deus disse, que agora Adão, a terra se tornou maldita, né? Toda a terra foi amaldiçoada por causa de você, porque você deu ouvido à voz da tua mulher. Ou seja, em vez de você ouvir a minha voz, que eu havia dito a você para não fazer tal coisa, você ouviu a voz da tua mulher. Em outras palavras, em vez de ouvir a minha voz. E é exatamente o que acontece no mundo, né? Deus deixou a sua palavra, tudo perfeitamente escrita, registrada. Deus deu profeta, Deus deu apóstolos, Deus deu o próprio Deus na pessoa do Filho, né? E o ser humano, mesmo assim, ainda duvida, ainda rejeita, ainda prefere ouvir outras vozes de pessoas que falou, não, mas foi um anjo que me falou, não, mas foi o profeta tal que me falou. Mas para saber se o profeta tal veio de Deus, foi enviado por Deus, a palavra dele não pode contradizer com aquilo que Deus já havia dito por meio dos profetas, os profetas de Deus. Se tem contradição com a palavra de Deus, não pode ser Deus. Como que vai ser Deus? Se Deus disse uma coisa, agora Deus vai estar dizendo outra por meio. Então, aí
o ser humano não tem desculpas diante de Deus. Nenhum de nós teremos desculpas diante de Deus quando nós nos desviamos do que já está registrado na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o fundamento, né? O alicerce, a construção completa, está tudo aqui. Deus deixou registrado. Então, para nós entendermos o que vem de Deus, o que não vem de Deus, é só a gente ver se tem contradição ou se está exatamente igual. Por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por 42 pessoas, se eu não estiver enganado agora, depois eu vou ver direito. E essas pessoas escreveram em épocas diferentes, séculos diferentes, né? Pessoas que escreveram com mais de 1000 anos de diferença, né? Partes da Bíblia. Porém, quando juntou os livros, pessoas que não se conheceram uma outra, pessoas que não leram o registros uma da outra, mas na maioria delas. Porém, quando juntou essas escrituras, porque essas pessoas eram pessoas tementes a Deus, eram servos de Deus, pessoas que foram chamadas por Deus para este propósito, de escrever a palavra de Deus, de receber revelação de Deus. Quando juntou esses livros todos, esses registros todos que foram escritos ao longo dos séculos, não havia nenhuma sequer contradição. Era a história sendo escrita de maneira perfeita e maravilhosa. E coisas que Deus havia revelado, né, centenas, né, de anos antes, tudo aquilo que foi escrito, que foi registrado por essas pessoas, foram se cumprindo, literalmente foram se cumprindo de forma infalível, de forma gloriosa. Então, a palavra de Deus, ela é inconfundível, não tem como dizer, eu não creio que é a palavra de Deus. Se alguém quiser dizer, pode dizer, mas ela é a palavra de Deus, ela é inegável e inconfundível. O homem apenas, muitos trancam o coração porque não querem dar crédito, porque às vezes não querem abrir mão da religiosidade, mas a palavra de Deus continua fiel, continua sendo imbatível e continua sempre sendo a verdade absoluta. Então, voltando para o ponto que nós estávamos, quando o ser humano desobedeceu a Deus, quando o homem pecou e desobedeceu a Deus, Adão, como eu disse, Adão e Eva pecou, os dois desobedeceram a Deus, né? Mas cada um foi cúmplice do seu próprio pecado. Então, quando ambos pecaram, a semente humana, como eu já disse antes, né? Só relembrando, que estava em Adão, a semente humana, que eles não tinham tido nenhum filho ainda. Então, toda a semente estava em Adão, né? A semente dos primórdios estava em Adão. E quando Adão pecou, ele sofreu, a Eva também, a degeneração. Então, como semente de Adão, toda a semente de Adão nasce corrompida, nasce com o pecado, nasce contaminado, nasce pura, porque é um bebê que nunca pecou, mas a manchinha do pecado está lá. E conforme essa criança vai crescendo, vai se desabrochando como erva daninha o pecado dentro dele. Então, todos nós, como filhos de Adão, somos pecadores. Então, quando Adão e Eva se corromperam, 3 mortes veio à existência. E eu ia falar nesse vídeo, porém não deu tempo, mas no próximo vídeo eu vou estar comentando sobre essas 3 mortes. Eu até comentei da primeira morte, sobre a primeira morte,
no vídeo anterior, mas nesse vídeo eu estaria falando das 2 mortes que ocorreu na queda humana. Não ocorreu imediatamente, né? A morte que ocorreu imediatamente na queda humana foi a morte espiritual, que foi a separação de Deus. Então, no próximo vídeo, eu estarei falando sobre, dando sequência, e estarei falando sobre as 2 mortes, né? A morte física e a morte eterna. Então, até lá, fiquem com Deus.